melancia. Esse é o detalhe de hoje. Risquei aqui um pedacinho de uma fatia de melancia, porque nesse pano, para eu colocar uma fatia inteira aqui, não quero, porque eu tô fazendo uma série com risquinhos aqui no canto. Primeiro, nós vamos fazer essa parte aqui. Você viu que tem uma esquina, então nós vamos trabalhar como fazer luz e sombra aqui. E as sementinhas, essa é a polpa, o vermelho. E aqui eu separei uma borda que a gente vai trabalhar aquela área que é mais clarinha, que é quase branca, perto da casca da melancia. O vermelho vivo. Vamos preencher toda a área de vermelho vivo e eu vou deixar assim, ó, a sementinha, deixar um buraquinho, não vou ficar fazendo muito bonitinho, certinho. E o vermelho vivo, você pode substituir por qualquer outro tom de vermelho que você tiver, menos o carmim. O vermelho carmim, ele puxa para o rosa. Então, aqui não vai ficar legal. Mas você vai ver que o risco aparece, tá? Essa linha aqui. Segredinho. Quando eu preencho essa parte de vermelho, que eu vou pintar uma melancia, eu já lavo meu pincel e eu já venho com um pouquinho do branco aqui, ó. Eu ainda não tô preenchendo essa área, mas eu ponho um pouquinho do branco aqui e vou colocar inteiro. Lavo o pincel de novo para tirar o excesso de tinta e com o pincel mais ou menos seco, eu venho fazendo isso aqui, ó. Eu não tô levando o vermelho para o branco e nem trazendo o branco para cima do vermelho. Eu tô só tirando, quebrando aquela linha que geralmente fica entre as duas cores, que são contrastantes. Olha só. Assim, você não vai ter aquela linha perfeita aqui, que na melancia realmente não tem. Só vai dando uma batidinha com o pincel assim entre as duas cores. Pronto. Aqui, depois a gente trabalha essa área. Agora nós vamos lidar aqui no vermelho. A melancia, ela não é realmente vermelha nesse tom. Olha, aqui eu tenho um pedaço de melancia que eu recortei, só para olhar. Você viu que a cor aqui do vermelho vivo fica muito aceso e a melancia é um pouquinho mais esbranquiçado. E pra gente conseguir aquele tom, se fosse muito realista, teria que trabalhar com amarelo, com um pouco de uma cor mais escura. Eu vou colocar um pouquinho de púrpura. Ó, aqui no pratinho, um pouquinho de púrpura. Eu quero fazer, aqui a gente tem uma divisão, né? Então, primeiro eu vou acentuar aqui. Vou colocar a luz desse lado e a sombra aqui. Essa divisão também não é uma linha reta, tá? É assim, ó, fica meio... Vai fazendo ondinhas e dando pinceladinhas. Não precisa trazer aqui pra cima do branco. E não precisa chegar na borda. Você deixando aqui assim acentuadinho já tá bom. Outro detalhe é que aqui onde tem as sementinhas, em volta das sementinhas assim, tem umas manchas um pouquinho mais escuras, que a gente vai colocando o pincel e deixando aquela manchinha. Não é uma coisa assim lisa, tá? Manchadinho. Isso vai parecer depois como um fundo, um fundinho. Porque as sementes, elas têm tipo uns buraquinhos, assim, umas cápsulas. Por aqui, manchinhas. Mais uma manchinha aqui, porque às vezes aparece a manchinha e não tem a sementinha dentro. Pronto, acabou meu púrpura, então chega de
de manchinhas. Lavo o pincel de novo. Tô trabalhando com o pincel número 6, tá? Aquele bem gastinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Tiro o excesso aqui também. Só com o pincel levemente sujinho, eu vou fazer entre... Tá vendo que eu deixei... Aqui tem a semente, tem o fundinho que eu fiz com o púrpura, mais escuro. E entre eles tem uns espaços pequeninos, que ficou vermelho vivo. Nesse espaço pequenino ali, eu vou colocar um pouquinho de sujeirinha de branco. Manchinhas. Não é para apertar o pincel. Você vai colocando essa tinta, só dando... Só colocando a tinta. Você deixa o pincel assim, ó, carregadinho de tinta. Aí você vai colocando. Cuidado para não passar em cima do púrpura, porque vai ficar cor de rosa e porque não é a intenção. Aqui onde eu tenho as sementinhas, fica mais acentuada essa luz. Aqui também tenho sementinhas, então eu vou colocar um pouquinho. Aqui eu tenho contraste, né? Então eu posso pôr um pouquinho do branco também, mas não é uma linha reta. E não é aquele brancão misturado. Você tem que deixar assim como... Porque isso daqui, gente, isso aqui é brilho. E é o recurso que a gente tem para fazer a coisa ficar um pouquinho mais realista. É a luz e a sombra. Olha, eu coloco só um pouquinho aqui, vou descer. Vim até embaixo, ó, fazendo um pouquinho de luz. Aqui nem vou trazer. Aqui em cima também, ó, parei por ali. Aqui, essa área, eu passei aqui por cima do risco. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco ali mesmo para disfarçar. Não encha todo o espaço. Não aperte teu pincel, só coloque... Aqui, ó, tem um espaço que tá vermelho puro. Aqui também tem um espaço. Então, essa parte de luz e sombra... aqui tem um escurinho, então eu vou pôr um clarinho em volta. Ó, parece um buraco. Chega de branco. Não vou ficar colocando muito, porque senão daqui a pouco eu encho tudo de branco também, né? Não pode. Agora, deixa secar aqui esse vermelhinho, esse branco, e vamos fazer essa parte. O que eu tenho um pouquinho do branco ainda. E agora sim, eu vou preencher de branco. Como eu já fiz ali a transição entre rosa, entre vermelho e branco, eu não preciso pôr tinta lá em cima. Eu ponho mais aqui, ó, para chegar perto da casca. Aqui sim você pode deixar uma linha de contraste. Lavei pincel e eu vou pegar o verde musgo. Eu vou colocar o verde musgo na casca já. Esse trabalho também não vai risco, tá? Porque você vai pegar esse ensinamento e vai aplicar em qualquer risco de melancia que você tiver. Eu vou continuar aqui, ó, com uma linha. Então, eu vou pôr o pincel bem de pezinho. Ó, fechei ali. Agora, sem lavar esse meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do púrpura. Se você misturar o púrpura com o verde, você vai ter um tom marrom. Ó, se colocar também o vermelho vivo com o verde, também você vai ter um tom de marrom, um pouco mais escuro. Se você colocar bastante verde com um pouquinho do marrom, você vai ter um tom mais escuro. Coloquei aqui vermelho vivo e verde musgo. Com esse verde aqui, eu vou fazer a sombra da casca. Aqui bem na beiradinha, eu vou colocar.
E depois eu vou fazer manchinha. Isso é assim, ó, literalmente, é manchinha. Se você olhar a casca da melancia, ela é bem listrada, né? Uma manchinha bem escura, uma manchinha bem clara e um verde, que é o tom base no meio. Aqui a nossa casca é tão pequena que vai ter só uma cor de base verde musgo, um pedacinho de sombra, e eu vou colocar com o verde pistache umas manchinhas de luz. Aí eu digo para você, olha uma casca de melancia. Agora com esse pincel sujinho de verde pistache, eu vou fazer uma leve sombra esverdeada em cima daquele branco que a gente acabou de colocar. Aqui eu tenho contraste, eu tenho um bico, a melancia tá partida aqui, então eu vou deixar assim, ó, a sombra pro lado de trás. Eu vou trabalhar agora a sementinha que você poderia fazer com o pincel 0. Eu vou fazer com o pincel número... Não tem número, mas é o número 2. Não, tá aqui, 815,2, dá pra ver. Eu vou preencher, lembrando que as sementinhas também, a gente sempre desenha como se fosse uma gota. A sementinha é no formato de uma gota. Só que aqui ela não tá aparecendo inteira, ela não tá de close. Algumas sementinhas vão parecer mais uma mancha. Algumas vão ficar maiores, algumas menores, porque elas estão dentro dessa parte mais escurinha. Ó, tô deixando... O ideal é só você colocar assim, apertar o pincel. Se você fizer com pincel 0, não deixa tudo desenhadinho, tão bonitinho e certinho, tá? Deixa mais manchinhas mesmo. Ó, aqui pode até ficar um escurinho assim, um pouquinho mais. Aqui também, aqui também. Aqui tá legal. Outro detalhe é que a melancia, quando ela é cortada, eu vou fazer aqui, ó. A fatia da melancia é isso aqui, né? Aqui tem a parte branca, daí aqui tem a parte vermelha. Nessa parte vermelha, as sementinhas, elas ficam aqui, ó, nessa posição. É muito comum você ver sementinhas assim, ó, de pé. Não pode. Porque se a melancia estiver inteira, tô fazendo a outra metade dela, ó, continua. Tá vendo? Você partiu a sua melancia no meio e daí você tirou uma fatia. Então, essas sementes jamais vão aparecer assim, ó. Tá? A semente da melancia, ela circula. Então, é por isso que eu fiz... Às vezes aparece um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Só que elas não vão ficar de pé, todas. Você viu que aqui, ó, elas estão apontando para o centro. Ó, para lá, para cá. Então, não tá retinho para cima. Isso também, se você abrir uma melancia, você vai olhar e vai perceber esse detalhe. Agora, para finalizar aqui, eu só vou colocar um pouquinho de branco para fazer uma luz. E eu vou usar o pincel 0. A nossa luz está vindo da esquerda para a direita. Então, a luz vai ficar aqui também, ó. Você não precisa fazer inteiro em todas elas. Algumas vai ter um ponto de brilho, algumas vão ter só um pedacinho. Ó, isso aqui eu vou fazer quase inteira. Mas eu gosto de fazer de 2. Ó, ali tem um pouquinho mais de brilho. Aqui só um pontinho porque ficou tortinho e eu não quero arrumar porque eu quero que fique tortinho. Aqui vou pôr um pontinho aqui, ali nem vou colocar. Ali também não. Não, um ponto, ó, um ponto já é suficiente. Já coloquei. Olha, já tô até sentindo o cheiro de melancia aqui.
Que nada, na verdade o cheiro da melancia que eu tô sentindo é o pedaço de melancia que tá me esperando aqui. Quando eu terminar de pintar eu vou comer. Ó, pincelzinho sujinho de branco. Novamente. Agora, ambos secos, vermelho e branco. Eu venho com esse branco só na divisão. Se por acaso o risco apareceu em algum cantinho, você coloca uma pinceladinha de branco bem em cima, com bastante cuidado. Lavo meu pincel de novo e mais uma vez, com bastante cuidado aqui, ó. Aqui a gente não pode ter aquela divisão rígida, mas também você não pode esfumaciar tudo, porque a gente tem, quando a gente olha a melancia e a casca, a gente tem um espaço ali bem, que a gente vê bem a divisão entre os dois. Então só limpando o pincel assim já tá legal. Prontinha a minha melancia. Agora que já tá seco, eu vou fazer uma misturinha de verde musgo, uma pontinha de púrpura, que vai dar um marrom. E com essa cor eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo dessa melancia. Lembrando que a sombra, quando tá pertinho assim do elemento, ela fica bem mais forte. E à medida que vai se distanciando, vai ficando mais leve, ó. Limpando meu pincel, bom, sumiu. E esses eram os detalhes que eu queria mostrar para você hoje. Espero que você tenha gostado, que aproveite bastante, que Deus esteja nos abençoando e até o próximo detalhe.